Meus amigos, que balanço fazer do julgamento do Mensalão depois da infausta sessão de ontem? Eu faço um balanço positivo. A despeito da aceitação dos embargos infringentes, considero que o STF foi técnico, que aplicou penas proporcionais às provas coligidas pelo Ministério Público. E expôs a nação de uma maneira muito didática, e isso é um feito importante da ação da TV Justiça, um mal feito que os poderosos do PT têm praticado, pelo menos em torno dos episódios relativos ao Mensalão. A minha crítica mais profunda que eu faria ao STF é que, observando a opinião de diversos juristas, especialmente os votos do ministro Gilmar Mendes, do ministro Fux e do ministro Marco Aurélio, é que não havia base legal para a aceitação dos embargos infringentes. Esse é o ponto. Acho que o STF legislou. Embora eu concorde em tese com o ministro Celso de Mello de que embargos infringentes em corte de última instância, onde transitam ações penais originárias, é razoável que haja embargos infringentes, mas é preciso que a instância legislativa competente, no caso o Congresso Nacional, se pronuncie. Eu acho que o Celso de Mello e os demais ministros que o acompanharam exorbitaram. Mas o que importa é que a aceitação dos embargos infringentes não necessariamente significará uma revisão de penas, mesmo com o tribunal modificado como está. Nós vamos ter ainda esse último round, que ninguém desejava que houvesse e que, a meu ver, está eivado de uma ilegalidade flagrante, mas as coisas são o que são e o STF tem o poder inerente a ele. Decidiu legislar e legislou. E não é certo também que os prejuízos para o partido governante sejam menores com o prolongamento da ação, sobretudo se considerarmos que teremos um ano eleitoral. O que nós vamos ver é que a TV Justiça vai ter uma crescente audiência ao transmitir ao vivo as sessões do STF relativas ao Mensalão. E isso tem um efeito didático e político importante, e mesmo eleitoral. Então, somando e diminuindo tudo, a minha expectativa no início do julgamento era que não ia dar em nada, e deu. Os ministros foram coerentes e foram legalistas até onde eu pude perceber. Não houve a possibilidade de melar o julgamento. Acho que a maioria lá é uma maioria que praticou a justiça. É claro, muita gente que é crítica ao PT e é crítica a figuras públicas como Zé Disseu e José Genuíno gostaria de ter algo mais incisivo, de algo mais definitivo e mais lépido. Mas as coisas na justiça se movem dessa forma. E é melhor que seja assim, porque do contrário, justiça sumária é linchamento. E eu não poderia concordar com justiça sumária. É preciso ter o devido processo legal, é preciso ter a defesa, a ampla defesa, e é preciso que se esgotem todos os ritos judiciais. Ponto. Critico, enfatizo mais uma vez, a inovação que o STF fez em matéria legislativa. Ele não podia aceitar os embargos infringentes dentro da ordem vigente, mas o fez. Paciência. Agora é aguardar o desdobramento do último round dessa luta do Mensalão. Somando e diminuindo tudo, foi positivo. Quer dizer, o sentimento de impunidade poderia haver, não vai haver. Mesmo que se anulem as penas por formação de quadrilha, gente graúda vai para detrás das grades. E a gente sabe que isso
não acontece todo dia nesse país. Olha só. E eu queria também fazer uma homenagem aqui a algumas pessoas importantes do tribunal, especialmente ao ministro Joaquim Barbosa. Eu quero aqui sublinhar a competência com que ele conduziu o mensalão, o método que propôs foi um achado, uma criação dele, a sua coerência o tempo todo. A gente sabe que o Joaquim Barbosa foi indicado pelo PT, mas isso não pesou na sua avaliação. E se manteve sempre um juiz imparcial e severo. E da mesma forma a gente pode falar do Luiz Fux, que foi indicado pelo Zé Disseu, né? E que deu uma banana para o partido e fez prevalecer a sua consciência jurídica. Eu nem digo dos mais antigos, como Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que esses já são figuras bem conhecidas. Mas esses se mostraram, esses que eu comentei, nominei, se mostraram ótimos juízes. O que a gente percebe quando compara figuras como Luiz Fux e Joaquim Barbosa com os novatos aí, o Luiz Roberto Barroso e o Teori Zavascki, é que os dois últimos novatos, eles estão politizando o julgamento, coisa que Luiz Fux e Joaquim Barbosa recusaram. Essa é a novidade no STF. Até então as indicações eram pelo saber jurídico e os juízes podiam se mover na sua esfera de competência. Agora não. Agora o trato para que alguém se torne juiz do STF é obedecer às ordens do partido. A gente viu aí a postura emblemática do Luiz Roberto Barroso. Isso só reforça a minha visão de que, somando e diminuindo tudo, o balanço geral do mensalão é muito positivo.